Jesus. Pai, nós te louvamos, ó Deus, te agradecemos pelo dia de hoje, te agradecemos, ó Pai, pela provisão. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo, por cada irmão que aqui está, aqueles que estão assistindo agora, que vão assistir depois. Ó Pai, venha nos abençoar com a tua santa palavra, ó Pai, com o teu Santo Espírito, em nome do Senhor Jesus. Nós abrimos nossos corações, ó Pai, para receber mais do Senhor. Tire da nossa mente, do nosso coração, tudo aquilo que atrapalha a sermos tudo aquilo que o Senhor deseja que nós sejamos, ó Pai, aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Ó Pai, nós queremos ser uma igreja segundo o coração do Senhor, não só no nome, ó Pai, mas de fato, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos, glória a Deus. Eu gostaria de falar hoje, a gente fala assim, gostaria, eu falarei hoje em nome de Jesus, trabalhando o seguinte tema: 6 passos ao sobrenatural de Deus. E na verdade eu digo para você que eram 5, tá? Até hoje, bem cedinho. Aí, de madrugada orando, falava, tem mais um passo aí. Aí foi acrescido um passo. Olha, vamos terminar por aí, senão fica muito passo, né? Fica muito passo, o culto fica muito longo. Mas 6 passos ao sobrenatural de Deus. Na verdade, a gente não quer esgotar essa questão de os passos que você vai dar para o Senhor, que vai gerar um sobrenatural. Mas eu gostaria que você entendesse que a nossa relação com Deus é sobrenatural. Eu peço também, caso você está com o celular, você coloca aí modo avião, ou até desliga ele mesmo. Todo mundo sabe que você agora está aqui, 10 horas do domingo você está aqui. Então não deixa nada dispersar a sua atenção. Fique atento, porque eu vou colocar princípios importantes que podem até mudar a sua vida. Mudar a sua vida em todos os sentidos. Então fique atento em nome de Jesus. Amém? Então a nossa relação com Deus é uma relação sobrenatural. Não é normal. De vez em quando eu estou orando, eu falo, a gente fala com Deus, Pai, Ele está ouvindo, mas a gente não vê assim aos olhos, mas sente, percebe. O caminhar com o Espírito Santo, parece até que você está meio louco, você está, Espírito Santo e tal, você fala com Ele. A nossa vida, a nossa relação com Deus é sobrenatural. Mas isso cai no nosso natural, que a gente muitas das vezes até acostuma. Não para analisar. Mas à medida que a gente observa alguns princípios que a gente vai colocar para você, cada vez mais você vai se aproximar do Senhor e vai desfrutar desse sobrenatural ainda de uma forma mais intensa. Amém? E eu gostaria de falar para você que é jovem, sabe? A gente estamos investindo nas salas, ali ficou bonitinho as salas. Vamos trabalhar com os adolescentes também, mas aí uma certa idade você vai participar aqui do culto, ali só a criancinha. Irmãos, em nome de Jesus, você que é bem jovem, não pensa que a mensagem, a palavra é para velho, não. É para novo. Quanto mais novo, melhor. Todas as vezes na escola e tal, a pessoa muito novinha aprende tudo. Se liga em tudo. Se ligue nas coisas de Deus o quanto antes, para que você tenha uma vida de sucesso. Se relacione com Deus e aprenda a viver nesse sobrenatural. Quanto antes você aprender isso, melhor. Menos erro você vai ter. Viu os erros do papai e mamãe? Você quer cometer? Tenta ser melhor que eles. Melhor. Se relacionar mais com Deus. Muitas das vezes eu vejo muitos jovens assim, pegando carona nos pais. Os pais se dedicam e tal, e eles vão na banguela, entendeu? Então tá tranquilo e tal. Não tá tranquilo. Não tá bom. Você tem que ser inconformado e querer mais.
E é esse inconformismo que o jovem tem, que muitas das vezes direciona para outro lado, para as coisas da profissão, para a escola, para o namorado, né? Mas busque a Deus primeiramente, que você vai ter sucesso em tudo, em nome de Jesus. Amém? E esse sobrenatural, irmãos, não tem coisa melhor na nossa vida, de ter essa intimidade com o Senhor, de ter esse sobrenatural, vai direcionar a sua vida em tudo. Você vai ser um excelente profissional e tal, ainda mais, Deus vai te revelar as coisas antes. Sabe? Não sei qual a profissão que você vai abraçar, mas entenda, você sendo um com Deus, você está na frente de todo mundo, porque Deus revela o que Ele vai fazer para os seus servos, amém? Glória ao nosso Deus. E essa relação sobrenatural, que eu gostaria muito que você buscasse, que você desejasse, eu quero ver o sobrenatural de Deus na minha vida, eu não quero ter minha vida, aquele crente de domingo, vem aqui tranquilinho, tal, eu quero mais. Foi justamente, irmãos, quando eu busquei mais do Senhor, eu falei com o Senhor, eu quero mais, as coisas começam a acontecer. Entenda que Deus não é aquela pessoa, que Deus é uma pessoa. Deus é uma pessoa, é um espírito perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta e dirige tudo. Mas Ele vai reagir conforme o nosso querer, a nossa reação. Nós estamos aqui buscando a Deus, tem muitos que não estão, tem muitos que poderiam estar e não estão, tem muitos que estão assistindo a live e outros que nem live estão assistindo e nem vão assistir. E aí, Deus vai ser igual com todos? Não. Ele vai pagar cada um conforme a busca de cada um, o desejo intenso de cada um. Por isso que muitos são usados por Deus. Olha, Deus usa muito fulano, mas como é que é a vida dessa pessoa? Se Deus não te usa, começa a questionar. Senhor, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que melhorar para ser alguém do sobrenatural? E essa mensagem simples, clara e bem objetiva vai te dar um norte. Talvez seja o seu primeiro norte. Talvez você já escutou muitas coisas e não prestou atenção e não colocou em prática. Mas eu quero dizer para você que você precisa se relacionar com Deus de uma forma intensa e desejar esse sobrenatural. Amém? Amém. Primeiro passo, irmãos, é ser apegado à palavra de Deus. Olha, não tem como, não dá. No tempo de hoje, você não lê a palavra. Você vai alegar o quê? Que não sabe ler? Fica meio difícil. Hoje em dia é difícil até um que não sabe ler. Que não tem tempo. Que não gosta de ler. Eu não tenho muita aptidão para ler. É importante, é fundamental. Não adianta você só pegar alguns versículos, só ter alguns textos na sua cabeça, você vai ser formatado só com aquilo. Você tem que ler a palavra intensamente, entendendo. Não adianta, quantidade não é qualidade. É importante você ler de uma forma sistemática. Novo Testamento, principalmente, bastante vezes. E o Antigo Testamento, leia de capa a capa. Em nome de Jesus. Você precisa ser apegado à palavra. Não é ler um dia e ficar 6 dias sem ler. Todo dia. Amém? Então, a primeira coisa é ser apegado à palavra. Em Salmo 1, bem no início, diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios,
nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Eu poderia recitá-lo, ele todinho para você. E eu, quando criança, que eu não sei nem quantos anos eu tinha, eu decorei esse salmo. Criança. Que talvez muitos estariam até na escolinha. Eu comecei a ler, eu achei legal. E na sua lei medita de dia e noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e vai embora. Cujas folhas não caem, tudo que fizer prosperará. Isso me chamou a atenção. Tudo que fizer prosperará. Opa, eu quero ter sucesso na vida. Eu quero que a coisa prospere na minha mão. Isso que não tinha nada, não perspectiva nenhuma de vida, de sucesso. Medita de dia e de noite. Não é só ler, você tem que meditar, você tem que extrair algo da palavra e ficar na sua mente, no seu coração, meditar isso. Colocar um versículo. Medita durante a semana um versículo, um dia um versículo. Coloca a palavra tem que sair da sua mente e entrar no seu coração. E é por esforço. Não é, sei lá, só olhou, decorou, acabou. Não é isso. Entenda em nome de Jesus que existe uma dedicação para você tirar a palavra de Deus, colocá-la no seu coração e também colocar na sua mente. Quando eu quero decorar um texto, irmãos, eu não sei nem quantas vezes eu repito. É andando, caminhando, correndo, falando, no banheiro, exaustivamente, até que eu repito o texto de uma forma como estou falando agora para vocês. Muitas vezes, muitas vezes, porque eu quero o sobrenatural de Deus. É de dia, de noite, de madrugada. E muitas das vezes você pode falar assim, mas eu estou trabalhando, é uma correria o trabalho e tal. Eu também, em toda essa correria do trabalho, também tem como você separar um tempo, buscar e dedicar, e buscar a palavra para entrar nesse sobrenatural. Salmo 1 fala isso. Também o Salmo 91, irmãos, olha, Salmo 91, eu não vou recitar todo, só no início, olha, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Aquele, quem habita no esconderijo do Altíssimo. Irmãos, o que é esse esconderijo? É a palavra. É a palavra de Deus. Não falou todo mundo, olha, todo cristão, aquele que aceitar Jesus como seu Salvador, vir para a igreja, dá o dízimozinho, recebe a bênção do pastor, seja lá de quem for, participa do grupo e tal. Mas aquele que habita, habitar é você estar sempre protegido, escondido na palavra de Deus. E descansa à sombra do Onipotente. Sabe o que é descansar à sombra? Está lá o Senhor, você não está vendo, é o sobrenatural, hein? Deus está aqui, reflete em você. A sombra é alguém que está próximo de alguém. Você não vê esse alguém, você vê a sombra. Deus está perto de mim, eu estou ligado com Ele. Olha, eu vou descansar, eu vou ficar de boa aqui, por quê? Deus está comigo. Se vier um leão, ele vai matar, porque ele fez o leão. Se vier um demônio, ele vai destruir. Deus, Pai, cuida aí que eu vou dormir. O que ele vai falar? Pode dormir aí, meu filho. Não é assim que você falaria com seu filho? Seu filhinho está cansado. Como é que você faz? Descansa aí. E você vai dormir?
você vai ficar ligado. Se chegar qualquer coisa, você vai lá, vai destruir. Descansa à sombra do Onipotente. Sabe, quando você descansa no Senhor, você está dizendo assim: Senhor, eu confio em Ti. Eu confio perfeitamente que nada vai me atingir. E o Salmo 91, ele vem confirmando isso. E descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor. Aí vai todo ele habitar no esconderijo do Altíssimo, que é a palavra. Buscar a palavra, ler a palavra, respirar a palavra, falar a palavra, decorar a palavra, trazer a palavra no coração e descansar no Senhor. Eu procuro até mesmo trazer o Salmo 91 na primeira pessoa. Eu habito no esconderijo do Altíssimo e descanso à sombra do Onipotente. Digo ao Senhor: Tu és meu escudo e meu baluarte, és o meu Deus a quem confio. Eu não temerei o terror noturno, nem a seta que voa de dia. Aí vai. Somente com os meus olhos olharei e contemplarei o castigo dos ímpios, porque eu digo: o Senhor é meu escudo, eu faço do Altíssimo a minha morada. Nenhum mal me sobrevirá, praga nenhuma entrará na minha tenda, porque aos teus anjos dará ordem a meu respeito, para que me guardem em todos os meus caminhos. E vai embora, irmãos. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, porém eu não serei atingido. Irmãos, todo o Salmo 91. Aí você pode pegar versículo por versículo, decorar um versículo. Enquanto você não decorar aquele versículo, você não passa para o outro. Aí você decora o primeiro, o segundo, o terceiro, e assim vai falando, vai falando, vai falando. Em nome de Jesus, você tem que ser alguém apegado à palavra, que essa palavra vai ser cumprida na sua vida. Não seja aquele turista de Deus. Você ouviu falar aqui, ouviu falar uma coisa ali, mas não conhece Deus, você, através da palavra. Deus quer se revelar a você pessoalmente, não só aos seus pais, não só ao irmão, o outro irmão da igreja. Deus quer um relacionamento, você e ele, em nome de Jesus. Josué 1:8 diz assim, irmãos, esse texto, ele é maravilhoso, tá? Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer a tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o seu caminho e serás bem-sucedido. Irmãos, isso é uma orientação de Deus. Para quem? Para Josué. Mas o que aconteceu? Lá no início, você vê Josué 1:2. Deus fala para Josué: Moisés, meu servo, é morto. 1:2, tá? Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a tua terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta dos teus pés, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Aí vai dizendo as demarcações. 5. Ninguém se sustentará diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a lhes dar aos seus pais. Então somente esforça-se e tem bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Amém? Irmãos, o que acontece? Moisés, ele chegou ao limite, não vamos no mérito aqui, o Senhor tirou Moisés de cena. Moisés morreu.
E aí foi designado Josué para dar prosseguimento. Ele estava temeroso. O Senhor falou para ele buscar na lei, não temer. E deu um chacoalhão em Josué. Falou, olha, Moisés, aquele em quem você tinha total confiança e que te amparava, morreu. Morreu. Quem você achava que ia cuidar de você? Agora é você e eu. Acorda. É eu e você. Irmãos, isso aconteceu comigo. Eu era criança, adolescente, sonho e tal, queria fazer concurso na área militar, já tinha um programando, estava estudando, passei numa escola técnica no Rio de Janeiro, Visconde de Mauá, estadual. Estava estudando ali, meu objetivo era fazer um concurso, né? E a minha mãe, minha segunda mãe, que é a primeira mãe, minha primeira mãe se suicidou. Eu fui adotado por uma família, e essa segunda mãe, né? Família, uma bênção, né? Mas tinha, acho que 15 anos, não sei se eu tinha 15 ou 14 anos, bem cedo, ela me deu 10 cruzeiros. Foi umas 6 horas da manhã que eu fui para essa escola técnica. E quando foi mais 9 ou 10 horas, foram lá falando, olha, sua mãe morreu. Falei, o quê? Falei com ela de manhã, não é possível, você está louco? Ela morreu. Morreu? Ela foi atropelada e morreu. Por um ônibus. Aí meu cunhado virou para mim e falou assim, olha, seja forte, é verdade. É difícil quando acontece uma coisa assim você acreditar. Eu passei um tempo sem acreditar. E é muito chocante. Quando alguém está, você sabe que está indo, vai ou não vai, você vai se preparando. Quando você fala com a pessoa, no mesmo dia, questão de horas, morreu, é complicado. Eu sei exatamente o que é isso. Que eu me vi, eu e eu, porque ela falou que ia com um dinheirinho lá, ia me pagar o curso e tal. Eu falei, agora eu e eu. Deus quer tirar de você toda a segurança que você tem no homem, nas coisas, para que você se encontre com Ele. Para que você dê valor à vida e a Ele, somente a Ele. E aí a história vai se... Tive que pegar ajuda para pagar o cursinho, larguei meu curso técnico, que eu não tinha nem condição, estava no final do ano, eu não tinha condição de fazer prova nenhuma, e eles queriam me ajudar, vou quebrar o seu galho, não, já sabiam a direção, eu não consegui escrever um ai. E os professores, não, tipo assim, faz um rabisco aí que eu te passo. Eu já estava querendo bicar aquilo tudo, não queria saber mais de nada. Eu falei, vou parar tudo e vou... Eu entrei na área militar do Exército, né? Foi uma bênção. Foi uma bênção. E naquele ano que eu servi, que eu ia servir, eu comecei a estudar para o concurso. É diferente a pegada. A gente vê o outro de papai e mamãe, que tem estrutura, é uma tranquilidade. Eu comia a apostila. Eu sabia até onde que era a página. Porque eu falei, olha, a única opção que eu tenho é isso. E Deus abençoou. Mas, irmãos, o apoio de Josué saiu. Sabe, você está se apoiando em homens. Busque o Senhor, que Ele pode suprir todas as suas necessidades. Ele é o Deus do sobrenatural. Amém? E Ele falou, olha, levanta-te,
Levanta-te, não fica sentado, sabe, prostrado. E colocando para a minha vida, se eu me deixasse abater, irmãos, eu nem chorei, para te dizer a verdade. Eu nem chorei. Eu lembro que uma irmã virou para mim: chora, você está guardando tudo. Eu não consegui nem chorar. Eu comecei a planejar o meu caminho. Falei, dessa morte vai sair uma vida. Amém? Então nós temos que nos levantar e não se deixar bater. Não ser aquele coitadinho. Eu poderia ser o mais coitadinho do mundo, irmãos. Mais coitadinho. Todas as características. Aí falou assim, ó, todo lugar que você pisar, a planta do vosso pé, olha, antes ele diz, ó, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Passa esse povo para a terra que eu dou. Irmãos, Deus é muito bonzinho. Ele deu uma terra cheia de gigante. É boa, é maravilhosa, é linda. Passa esse povo, ó, primeiro tinha um obstáculo, o rio. Por esse rio e entra na terra que eu te dei. O que ele está falando? Creia no sobrenatural. Você não vai ter dinheiro, você não vai ter nada. Em outras palavras, se vira, eu estou contigo. É eu e você, mais ninguém. Não tem dinheiro para ônibus, vai a pé, vai correndo. Se não corre, vai correndo. Não tem dinheirinho para lanche e tal, fica sem comer. Leva a marmita azeda, a marmita come azedo mesmo. Come azeda a marmita. Come escondido para ninguém ver, para ninguém vomitar. Come escondido. À noite vai dar fome, toma água. Não pede para ninguém, não. Pede para mim. Tinha um período que eu ia na casa de uma irmã bem longe para comer e voltava. Irmãos, quando eu voltava, já estava com fome. Falei, melhor já ficar aqui mesmo. Aí que levava a marmita azedava. Eu não sabia o que era pior. Irmãos, o Senhor dá as coisas, mas nós temos que brigar. É a nossa parte. Nós temos que conquistar e confiar no Senhor. Deus, irmãos, é um Deus de valentes, de destemidos, daquele que confia nele e executa a sua palavra. Olha, cada um tem a sua história, cada um, mas eu digo que funcionou na minha vida e está funcionando. Então, em nome de Jesus. Aí ele diz, olha, agora eu vou te dar, mas é o seguinte, você vai ter que ir lá. E toda a planta do pé que você colocar é de você. O que ele deu? É isso, irmãos. Deus nos dá, mas você tem que ir lá, arrancar o gigante e falar, olha, gigante, você vai sair porque Deus me deu. Esse lugar não é seu, mas eu estou aqui há bastante tempo. Muitas das vezes é um demônio, é um espírito familiar. Ah, mas esse vício eu estou desde os seus ancestrais. Mas o Senhor me deu essa terra. Ele me deu esse corpo. Ele me deu meus filhos. Você vai sair e não vai voltar mais. Em nome de Jesus. Você entende? Você tem que ler a palavra assim. Você entende como você tem que ler a palavra? Tem que ler a palavra e trazer ela para você. E executar. Aí Deus lá do seu trono fala, estou vendo meu filho, hein? Vou abençoá-lo. Para quê? Para depois ele bater no peito e falar que ele conseguiu? Para depois eu falar como eu estou falando para vocês. Que foi Deus que me ajudou.
e me ajuda. Irmãos, você, humanamente falando, você é nada perante um demônio. Você é nada, somos nada. Mas em Jesus, nada tem poder. Quando nós usamos o nome de Jesus, toda essa autoridade, esse poder, é como se fosse Jesus. Amém? Por isso, vai conquistar, execute aquilo que o Senhor tem para você, que você vai conquistar essa terra prometida. Essa terra prometida pode ser uma vida de sucesso, pode ser um concurso, pode ser um relacionamento, pode ser uma paz, pode ser o que você quiser. Pise em frente. Não seja aquele bobinho, aquele crente chorão que senta, não vou conseguir. Não vai conseguir mesmo. Desse jeito você não vai conseguir. Irmãos, Deus não se compadece de covarde. Não se compadece. Deus não tem pena. Ai, Deus tem misericórdia. Deus não... É quem tem fé. Ou tem fé ou não tem fé. Ou crê ou não crê. Ou executa ou não. Porque muitos irmãos são abençoados e ainda são mais abençoados ainda, porque agrada a Deus. E muitos não estão sendo abençoados, se bobear vai ser mais detonado ainda, ou detonada. Por quê? Porque não confia em Deus. Não é assim? Jesus deu aquela parábola, tira daquele lá e passa para o outro. Você não tem que ficar olhando, irmão ou irmã, a prosperidade de um e de outro e a sua pobreza. Não. Olhe para você e veja como você está perante Deus. O que você precisa se alinhar e buscá-lo tremendamente. Que eu tenho certeza que o Senhor vai honrar a sua palavra. E tudo vai ser cumprido na sua vida. Em nome do Senhor Jesus. E no 6 diz, esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te. Irmãos, é o esforço. Não é o positivismo, não é o esforço de cada um. Em buscar a Deus, em abrir o coração. Aí Deus vai te abençoar. Amém? Mas entenda que Ele já nos abençoou em Cristo. Já está tudo preparado. Vem o que Ele falou? Eu já te dei a terra. Eu já te dei a salvação, eu já te dei tudo. Falta você conquistar. Irmãos, até um ímpio que está aí fora, que nem não sabe nada do Senhor, Deus já deu a salvação para ele. Falta ele aprender, viver em obediência e conquistar tudo aquilo que ele precisa conquistar. Amém? Isaías 55, 10 e 11 diz assim: assim como cai a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar pão ao que come e semente ao semeador, assim é a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e a prosperará naquilo que a designei. Ou seja, a palavra de Deus, ela tem um resultado. Ela gera algo no coração de cada um, nem que seja condenação. A pessoa recebe, não tem como ela falar que não ouviu, não tem como ela falar que não sabia. Agora, o resultado positivo é quando ela abre o coração, quando ela é uma terra boa. Amém? Irmãos, Salmo 119, 18, diz assim: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Então você tem que ler a palavra pedindo a Deus: Senhor, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Há coisas que o Senhor vai falar só para você. Mas como? Se você ler a palavra. Você tem que ler. Você tem que buscar.
Você tem que estudar. Hoje tem áudios também da palavra, você pode colocar o áudio e ouvir. No meu carro eu sempre estou assistindo, ouvindo, né? Não tem desculpa. Não tem desculpa. Olha, eu como homem, eu não aceito a desculpa. Imaginou para Deus. Imaginou para Deus. Como você vai justificar perante Deus? Ele vai colocar o seu dia todinho e mostrar que você tinha tempo para ler a palavra e não leu. Amém? Oséias 4:6, esse é forte. O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Irmão, minha irmã, a falta de conhecimento da palavra destrói a pessoa. Até mesmo aqueles que têm um entendimento muito catedrático aqui da palavra, buscando muito a teologia, mas é importante ver a revelação. Amém? Para colocar a coisa em prática, e vamos aprender hoje isso aí. Então, é importante que eu entenda e busque a palavra para quê? Para que eu não seja destruído. Por quem? Por Deus? Não, pelos agentes malignos, ou até por você mesmo, tomando a atitude errada. Não é verdade? Irmãos, existe a vontade de Deus, existe a vontade do homem, e existe a vontade de Satanás. Muitas das vezes a pessoa não está na vontade, está na vontade dela, mas na vontade dela não é perfeita a vontade de Deus. Aí abre brecha para que ela caia e seja induzida para a vontade do inimigo. Amém? Qual é o segredo? Estar sempre ligado com o Senhor e cumprir a vontade dele para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, o segundo passo é você ter fé, tá? Ter fé. Você leu a palavra, não, agora, peraí, eu aprendi, eu quero ter sucesso. O jovenzinho, a moça vai falar, não, peraí, ó, eu quero ter um casamento abençoado, eu quero me casar com um homem de Deus, eu vou começar a ler a Bíblia. Peraí, esse Josimarzinho feinho aí falou que estava com nada, uma fossa, é aquilo que você está, sabe o que tem na fossa? É isso que eu estava, e Deus abençoou tudo. Ah, peraí, eu que tenho papai e mamãe, tudo bonitinho, vou ficar rica. Vai, começa a ler a palavra, faz um pouquinho aí que você vai chegar longe. Mas é importante o quê? Ter fé, porque nada você vai ter, olha, José fez aquilo tudo, uma bênção, Josué, Moisés, Jesus curou, mas foi só naquela época, e hoje? Não, hoje é historinha. Peraí, mano, você não acredita em Deus? Aí você vê Apocalipse, aí você vai ver sobre o arrebatamento da igreja, o arrebatamento da igreja, que bonito, a igreja vai subir, Jesus Cristo vai trazer a igreja, vai trazer, mas não trouxe até agora, não veio até agora, 2000 anos, eu acho que não veio, não, isso aí é história, não é, Lu? Isso aí é história. Você crê ou não crê? Irmãos, nós temos que ler a palavra e crer perfeitamente, colocar em prática, senão não adianta nada, não vem o sobrenatural vem pela fé, em você crer em tudo. Amém? E a fé, irmãos, é uma profunda certeza de que Deus cumpre a sua palavra. Resumindo aí, você sabendo, Deus vai cumprir sua palavra. Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Ele fala e cumpre. Olha, ele vai chegar ali, olha, e tal, vai ter a condenação, tem um juízo. Aquele que aceitar Jesus, meu filho, como seu Salvador, vai para o céu, tem um arrependimento, perdão. Quem não aceitar, condenação eterna, lago de fogo e enxofre.
A gente tem que ler a palavra e crer. Crer. Tendo fé. Aí o Senhor começa a agir na nossa vida de uma forma sobrenatural. Confiança, isso é fé. A fé também nos leva a uma vida de temor. Porque quando você lê a palavra e olha, rapaz, olha, Davi era um homem de Deus e tal, mas ele adulterou, ficou lá de olho na mulher de Urias, Betseba e tal. Deus, quase decepou ele, hein? Ele sofreu por causa disso. Aí você tem o temor. Eu vou ser obediente ao Senhor. Você entende? Quando você lê a palavra de Deus, você tem que trazer para você e falar: assim como o Senhor foi com esses homens, Ele pode ser comigo, mas eu não posso negar o Senhor. Eu não posso brincar com o pecado. Eu não devo aceitar o pecado. Se você for ver desse livro sagrado, Deus fala isso todo o tempo. Não fique nesse mundo achando que vai ficar impune. Isso é fé. Amém? A fé também nos leva a uma vida de amor, irmãos. Não é nada pesado, não. Talvez você olha, está muito pesado, é muito duro. Talvez a pessoa olha, a palavra é muito dura. Irmãos, Deus é duro. Deus é esse Deus aí. Ele não brinca, não. Mas Ele é amor. A palavra, a fé, a gente vê o amor de Deus para com a gente e a gente quer amar também a outra pessoa. Porque entender que aquele irmão, aquela irmã, não ainda conheceu o Senhor. Se conhecesse, teria uma vida diferente, fosse mais dedicado, seria mais dedicado, sabe? Nos leva a uma vida de amor. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Como você vai aumentar a sua fé, crer mais no Senhor, à medida que você ouve a palavra e coloca em prática? Amém? Hebreus 11:6 diz assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como, não é conhecimento bíblico. Você decorou a Bíblia toda, parabéns, você decorou a Bíblia toda. E aí? Mas tem coisa ali que eu não. Espera aí, arrebatamento e tal. Algumas coisas ali, não acho que não tem nada a ver. Aquelas curas e tudo mais, é para aquele tempo lá. Espírito Santo, essas coisas. Não adiantou de nada. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, e sem fé é impossível agradar a Deus. Quer agradar a Deus? Creia. Creia no Senhor, que Ele está agindo hoje, e Ele vai agir ainda mais. Amém? Tiago 2:20 diz que a fé sem obras, ela é morta. Ou seja, nós temos que crer e colocar em prática. Crer, receber a palavra no coração, na nossa mente, e praticar. Isso vai nos levar à fé. Terceiro passo, irmãos, é obediência. Ser obediente. Você tem o conhecimento, tem o temor, sabe o que Deus faz, e o aproveito aí do inimigo, quando a pessoa não tem conhecimento da palavra. Por que você tem que saber a palavra? Que não tem desculpa essa com Deus, falar que não sabia. Eu não sabia. O inimigo aproveita a falta de conhecimento para entrar na vida da pessoa, na família, para prejudicar a pessoa. Por exemplo, aqui, a parte de cima estava vindo um gato aqui, sujava e tal. O que foi feito? Nós colocamos uma tela, comprei uma tela, e aonde que tinha entrada, colocou a tela. Mas se tiver alguma entrada que não foi colocada uma tela, o gato entra. Tem que ser fechado todas as brechas. Como a pessoa vai saber
a brecha que ela tem? Pelo Espírito Santo, pela palavra. Por isso que o Senhor coloca a igreja do Senhor, para a gente ir mostrando para a pessoa. Se ela quiser colocar a tela, fechar a brecha, tudo bem. Se não, aí é problema dela. Problema é dela. Vai entrar o gato, vai entrar, qualquer hora entra até um leão, um tigre, e vai causar uma confusão. Aí depois tu fala, tá vendo? Não falei? Tem uma brechinha ali. Puxa, mas era tão pequenininho. Era pequenininho, né? Só que entrou um ratinho, depois um gatinho, né? Um tigrezinho. Agora mesmo vai entrar um elefante, aí você acha que... Então, irmão, ser obediente. Amém? Ser obediente é submeter a palavra, executando ela, colocando ela em prática, não deixando na teoria, você dando o passo e colocando. Irmãos, entenda isso. Você só vai tocar o coração de Deus quando você executar. Nada intelectualmente você vai agradar a Deus. Ah, não entendi, muito bom, uma bênção e tal. Deus vai olhar o seu coração e a sua prática. Tá? Também não adianta você praticar se não for algo de íntimo. Que eu posso estar fazendo um teatro aqui para você. Não poderia? Eu posso. Nós temos que ser verdadeiro para com o Senhor. Não falar as coisas só de boca, mas de coração. Não executar na prática somente, mas de coração. Que Deus só usa, Ele vê o coração de cada um de nós. Amém? Então, obedecer é isso, executar. Quando eu obedeço, errei aqui, o quanto eu obedeço é o quanto creio. Guardou? O quanto você obedece é o quanto você vai crer. É o quanto você demonstra que você crê, que você acredita. E quanto eu creio é o que reflete a minha fé. Você entendeu? Quanto você crê? Qual o tamanho da sua fé? É o tanto que você obedece ao Senhor. Reflete o quanto você crê, e o quanto você crê, aquilo que você faz, leva a uma fé verdadeira. Amém? Eu costumo até dizer, né, que fé é um substantivo, fica lá, você atinge quando você dá os passos em direção à fé, que em direção à fé, você crendo, que é um verbo, né? Denotação. Amém? As nossas obras não podem nos salvar, mas podem nos mostrar se somos salvos ou não. Ninguém tem que julgar se o outro é salvo ou se não é, mas você sabe se você é ou não. Como? Pelas suas obras, pelo seu coração, se você dá prioridade para Deus e não. Irmãos, esquece esse negócio de ser do Jesus, eu aceito Jesus como Salvador, fui lá, batizei e vou ter minha vida de qualquer jeito. Está fora, irmão. Você não engana nem demônio com isso. Quanto que fará Deus e seus anjos? Não engana. Você tem a salvação. Se o Senhor vir pegar a sua igreja, você vai, quando você anda conforme a palavra de Deus. Aí você demonstra que é filho do Senhor. Amém? Sem julgar, nós não temos que julgar ninguém. Quantos irmãos estavam julgando o ladrão da cruz? Ah, aquele desgraçado ali vai morrer, ó, vai para o inferno e tal. Só Jesus que salva, né? Que era bonzinho, curava as pessoas, mas esses dois vão tudo para o inferno. Negativo. Um foi junto com Jesus. Não julgue ninguém. Temos que julgar a nós mesmos, dia a dia. Meu procedimento, o que eu preciso melhorar. Eu ali mesmo, antes de administração mental, Senhor, guarda minha mente, meu coração. Eu e Deus, irmão. Eu e Deus.
Deus, irmãos, Ele fala com todos pela palavra, mas de forma assim geral, e também íntima pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai falar de forma específica para cada um. Vai falar com o Felipe, vai falar com a Lu, com o Mateus. Você entende? Aí ele vai trabalhar com cada pessoa de forma individual. Amém? Mas o Espírito Santo, ele nunca vai contrariar a palavra. Há coisas que não estão na Bíblia, que o Espírito Santo vai falar com você. Olha, deixa de ver isso. Deixa de fazer tal coisa. Deixa de falar isso. De repente, coisa que nem é palavrão, nem é mal. Mas não é bom, não é agradável. O Espírito Santo fala. Deixa até de comer isso. Mas por quê? De repente está fazendo mal para você. Eu quero que você viva mais, meu filho. Se eu quisesse que você morresse antes, eu falava, come, come. Não é isso, irmão. Pode a pessoa, uma bênção, ser de Deus e morrer antes? Pode, é só ela cuidar erradamente do seu corpo. Ah, mas Deus vai guardar e tal. Deus te deu um corpo. Você vai comer, vai ter o resultado do seu trabalho nesse corpo. Ou você vai cuidar, investir nele certinho, vai ter mais dias com saúde e vai ser usado por Deus nesse período, ou não. Mas eu quero viver pouco e intensamente. A escolha é sua, com prazer e tal. Pode ser, vai ser uma bênção, vai ser. É mordomia do corpo, das coisas, de tudo. É igual um dinheiro, você recebe o seu dinheiro. Se você administrar bem, vai dar um mês, vai sobrar. Se você for queimar tudo num dia, você pode ficar sem nada. E aí? Depois, teve aquele salário. Precisamos, irmãos, ficar atento com relação a isso. Há coisas que não estão na palavra, que é a nossa mordomia com relação ao corpo, com relação a tudo. Amém? Ser obediente à palavra. Tá? Fazer parte da igreja do Senhor é você ser obediente à palavra, tá bom? Porque ele instituiu a igreja. João 10, 26 a 30. Amém? Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai, que nas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-la das minhas mãos. E ninguém pode arrebatá-la das mãos do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Amém? Irmãos, é impressionante que no 26 ele fala para os doutores da lei, da época lá, que eles não eram ovelha de Jesus. Que eles não eram ovelha dele. Aí diz que as ovelhas do Senhor ouvem a voz dele, Conhece a sua voz e segue. E também, porque não eram ovelha, porque não criam no Senhor, não colocavam a prática da palavra. Isso me impressiona muito, irmãos. Será que eu sou ovelha do Senhor? Será? Eles tinham muito conhecimento da palavra. Eles questionavam o Senhor Jesus. Queriam matá-lo, como até mataram. Amém? Então, irmãos, o Senhor instituiu a igreja para que a gente possa um proteger o outro e ser uma bênção, tá? Ser ovelha, obedecer a Jesus é amar, como está lá em João 15, 10 e 12, eu nem vou ler, mas é amar.
Deus não nos pede que morramos para Ele. Jesus não nos pede isso. Ele nos pede que a gente viva para o Senhor Jesus. Você não tem que se sacrificar ou morrer para... Não, você tem que viver. Tudo que você for fazer para a glória do Senhor, nosso Deus, na sua profissão, suas conquistas, escola, faculdade. Ele quer isso. Também, irmãos, o quarto passo, ser fiel no pouco, tá? Ser fiel no pouco. Mateus 25, 21. E o seu Senhor lhe disse: bem-estar, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no meu gozo do teu Senhor. Entra no gozo do teu Senhor. Então, irmãos, quando você tem pouco, o Senhor está te testando. Amém? Você consegue visualizar isso? Você tem pouco, o Senhor está te testando. O Senhor não testa a pessoa no muito, não. É no pouco. Vê se ela será fiel, será obediente. Sabe, irmãos, muitos querem cargo, posição e poder com as coisas de Deus. O Senhor conhece cada coração. Seja simples com relação às coisas de Deus. Sabe, seja fiel no seu pouco, até financeiramente. De repente você tem pouco recurso, seja fiel a Deus com o seu pouco, que o Senhor vai multiplicar. Seja fiel aonde quer que você esteja trabalhando, para que quando você estiver no muito, aí você honre a Deus. Amém? E dê glórias ao Senhor e não pelo seu mérito. Sempre. Na conquista. Muitos irmãos no início, quando está lá, né? Meu humildezinho, simplesinho e tal. Aí tem mais cargo, posição, poder e tudo mais, começa a se elevar. Se afasta do Senhor. Então, seja fiel no pouco. E também, quando ninguém vê, irmãos, muitos são muito fiéis com a sua esposa, quando a esposa está do lado. Quando não está, não é fiel. Temos que ser fiel. A esposa, o marido, sempre, em todo o tempo. Quem você é quando ninguém vê? Ser fiel no pouco é isso. É você ser fiel a Deus quando ninguém vê. E eu coloco aqui Moisés no início da sua carreira. Em Êxodo 2, 11 e 12. Ele matou um egípcio. Ele olhou para um lado e para o outro, viu que não tinha ninguém, matou esse egípcio. Quem você é quando ninguém vê? De qual espírito você é? Quem você serve realmente? O quinto passo, irmão, é ter uma intimidade com o Espírito Santo. Irmãos, se relacionar com o Espírito Santo. Colocar a palavra em prática, andando do temor. Ninguém vendo, você e Deus. E aí? Espírito Santo me conduz. Não seja guiado por você mesmo. E nem pelo inimigo. Pelo Espírito de Deus, falar: Senhor, eu quero andar nos seus caminhos, me mostra. Amém? Vamos lá, João 16. João, capítulo 16. Fala sobre o Espírito Santo, tá? Falando sobre o Consolador, a partir do versículo 7 até o 14. 8. Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então a função do Espírito Santo é essa, é tocar, não ficar só na mente. Você não ganha alguém para Jesus mostrando,
debatendo Bíblia. Não, e tal, você crê, né? A reencarnação não tem. Isso não ganha ninguém. É o Espírito de Deus que vai tocar, e vai resgatar, vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. Por isso que você precisa ter intimidade com o Espírito Santo. Amém? Ele vai nos convencer do pecado. Olha só, o arrependimento. Ele vai gerar o arrependimento. Olha, um arrependimento superficial gera uma mudança superficial. Um arrependimento profundo gera uma mudança profunda. Você depois assiste de novo isso aí para você guardar essa parte. O arrependimento superficial gera uma mudança superficial. Um arrependimento profundo gera uma mudança profunda. O arrependimento é você confessar os seus pecados, se arrepender, confessar ao Senhor e mudar de direção. Também, irmãos, o perdão. Muitos eles perdoam de forma superficial. Você tem que perdoar de uma forma profunda e correta. Quando o Senhor fala para perdoar, há muita coisa com relação ao perdão. O que acontece? Uma coisa é alguém te fez mal, tudo bem? Essa pessoa não te pediu perdão nem nada, te ofendeu, deu um golpe em você, seja lá o que for, te traiu e não se arrependeu. Você vai perdoar? Perdoa, porque você vai fazer bem a você. Fala, Senhor, eu libero o perdão para fulano de tal. Se você quiser, até liga para a pessoa, olha, eu te perdoo. Ela não vai pedir perdão. Ela não está nem aí para isso. E o que você vai fazer? Você perdoa. É diferente quando essa outra pessoa foi tocada pelo Espírito de Deus, se arrependeu, vem até você e pede perdão. Você perdoa? Perdoa. Mas a sua atitude perante essa pessoa tem que ser diferente. Como assim? Tem que dar restituição. O que é isso? Aonde que essa pessoa estava, tem que colocar novamente. Tem que voltar a confiar. Jesus Cristo fez isso. Lembra Pedro? Pedro falou, olha, Senhor, eu vou contigo até para a morte e tal. Primeiro movimento, você andava com Jesus? Não. Você andava com... Eu não. Você? Que isso? Pedro saiu do barco, deixou Jesus sozinho. O galo cantou 3 vezes. Pedro sentiu amargamente. Jesus ressuscitou, né? Foi até Pedro, falou, Pedro, amas-me? Pedro, amas-me? Sim, Senhor, tu sabe, Pedro, amas-me? Amo. Apacenta minhas ovelhas. Ou seja, eu vou te restituir para o cargo que eu já tinha preparado para você, para aquela função antes de você me negar. Aí você tem que restituir. Tratar como nada tivesse acontecido e voltar a ter confiança. Agora aquela outra pessoa que nem se arrependeu, você perdoa e mantém distância. Mantém distância. Amém? Você não tem que conviver com a outra pessoa. Não. Deixa lá, Deus abençoe, mas deixa o Senhor trabalhar no coração da pessoa. Amém? Esse é o perdão. Da justiça, né, que nós recebemos também o perdão de Deus, então temos que mandar o perdão, executar o perdão, e do juízo, da condenação eterna. O Espírito Santo trabalha isso. No pecado, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele também, irmãos, nos guiará em toda a verdade. Ele nos guiará. É como eu falei, ou você é guiado pelo Espírito Santo, ou você é guiado por você mesmo, ou você é guiado pelo inimigo.
Há coisas que não são pecados, que não é nem do inimigo e não é algo errado, não é um pecado, mas não é aquilo que Deus quer para você. E você sabe. E você permanece nesse caminho. Está errado. Amém? E para terminar, irmãos, o último passo. Usar o nome de Deus, o nome de Jesus. Usar o nome de Jesus. Tá bom? Usar o nome de Jesus. João 14, 13 e 15. Irmãos, está acabando, hein? Ou melhor, acabou aqui, ó. Estou só concluir. 14, 13 e 15, ó. E tudo quanto pedirdes em meu nome eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Irmãos, tudo o que pedirdes. Eu digo para você, quando eu era muito criança, eu lia esse texto, eu ficava meio, tudo o que pedirdes, tudo. E se eu pedir para ganhar na loto? Eu era criança, estou me expondo aqui. Na época não tinha loto, era loteria esportiva. Falei, se eu pedir para Deus para eu ganhar loteria esportiva, eu vou resolver o meu problema. Tenho nada e tal, ajuda a família, ajuda um montão de gente. Tudo. Eu lia tudo. Será que isso funciona? Tal. Aí eu fui ensinado que jogo de azar não era de Deus, né? Abria portas para o inimigo. Aí, então isso aí não pode. Tal. Você entende? Deus não vai te ajudar a você ter um sucesso num assalto a um banco. Não vai. Você entende, irmão? Você tem que ver aquilo que está alinhado com o Senhor para a sua vida. Mas ele falou tudo aquilo que for segundo a vontade do Pai. E qual é o desafio nosso? Sabe? Você descobrir a vontade de Deus para a sua vida. Para você orar conforme a vontade do Senhor. Amém? Se você, irmã, você tiver a vontade do Senhor descoberta aí para a sua vida e orar como Ele quer, é 100% de retorno para você, porque Ele prometeu isso. Amém? Você entende? No seu relacionamento, na sua vida, com relação a tudo. Busque a vontade de Deus, saber a vontade de Deus. Quando você ora conforme a direção de Deus, em nome de Jesus, você recebe. E é interessante, irmãos, como lá Josué, lembra Josué? Eu acho que ele orava assim, Senhor, eu repreendo esses gigantes em nome, serão destruídos em nome de Jesus. Trazendo para hoje, você pode e deve destruir o inimigo na sua vida em nome de Jesus. Você não tem que ficar pedindo a Deus que Ele faça a guerra para você e acabou, e você fica de braços cruzados. A nossa guerra, a nossa arma é a nossa boca. Falando em nome de Jesus. Em nome de Deus, Jesus Cristo nos deu a autoridade dele. Amém? Você crê nisso ou não? É como se Jesus fosse. Olha, finalzinho de Mateus e finalzinho de Marcos. Finalzinho de Mateus, Mateus 28, 18 diz assim: é-me dado todo o poder ou autoridade no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as coisas, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E agora, finalzinho de Marcos. Finalzinho de Marcos. O que fala lá, finalzinho de Marcos? Olha. (17)
16, 17. E estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E se imporão as mãos sobre os enfermos, serão curados. 20. E eles, tendo partido, pregaram com todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Em meu nome expulsarão demônios. Como que vai expulsar? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Enfermidade tal, saia. Você pode até falar o nome do mal, saia em nome de Jesus. É assim. E não falando, Deus, tira esse mal. Não. Você tem que usar a autoridade que está em você, em Cristo Jesus, usando o nome dele. Amém? Aí o Senhor vai confirmar, ele vai cooperar pelo Espírito Santo e os sinais vão acontecer. Aí você vai dar um passo final para o sobrenatural de Deus na sua vida. Amém? Irmãos, em Atos 3, finalizando aqui, estava Pedro e João, eles, na hora nona, eles iam para o templo. Geralmente, tinham 3 períodos de oração, período da manhã, da tarde e quando estava pondo o sol. E tinham 2 períodos de sacrifício, sacrifício de manhã e sacrifício à tarde. Na hora nona, era 3 horas da tarde, a partir de 6 horas, terceira hora, 6, 7, 8, 9 horas da manhã. Entende? É assim, de 3 em 3, a hora nona, 3 horas da tarde. E aí Pedro e João estavam, irmãos, ele sempre entrava no templo, mas lá tinha um aleijado, um coxo, sempre era colocado ali, ele sempre via, até que o Espírito Santo falou com ele. Por isso que você tem que estar ligado ao Espírito, preste atenção, irmão. Aí um momento o Espírito Santo falou com Pedro, é agora. Esse aleijado virou para Pedro e pediu uma oferta, pediu alguma coisa, uma esmola. O que ele falou? Olhe para nós. Olhe para nós. Olhe para os nossos olhos. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E ele apoiou a mão, e o homem se levantou, e o homem pulou. Nervos, tendões foram reconstruídos, músculos. Olhe para nós. Nós temos que falar, olhe para mim. Olhe. De mim mesmo eu não tenho nada, mas eu tenho o Espírito de Deus em mim. E em nome de Jesus, usar o nome, em nome de Jesus, o Nazareno, ou seja, aquele que ninguém dava crédito, aquele que nasceu lá em Jerusalém, mas falaram que nasceram em Nazaré, aquele rejeitado, levanta e anda. Mas aquele que o inferno treme, que não há um demônio, nenhuma força maligna que suporte o nome de Jesus. O nome dele eu digo, levanta e anda, e eu te ajudo. Quando você tem essa fé, na direção do Santo Espírito, o sobrenatural acontece. E a palavra é a seguinte, ele falou, eu não tenho
prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. O que você tem para dar ao necessitado, ao oprimido, ao perturbado, ao aflito, àqueles com casal problemático, dificuldades, enfermidades? O que você tem? Aí você fala, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos orar. Pai querido, nós queremos, ó Pai, ser filhos amados do Senhor. Estende as suas mãos assim, querido irmão, irmã. Estende assim. Querido Deus, nós cremos na sua palavra. Nós queremos, ó Pai, ser instrumentos do Senhor aqui na terra. Queremos, ó Deus, assim como Pedro e João foram usados para libertar aquele homem de algo impossível aos olhos humanos, mas pelo teu Santo Espírito, na autoridade do nome de Jesus, o Senhor operou. Venha operar nas nossas vidas, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei a necessidade de cada um, eu não sei, ó Pai, o gigante que cada um está enfrentando, mas eu sei que o Senhor é poderoso para destruir toda a força do mal, todo o plano maligno, toda a enfermidade. Ó Pai, eu sei que o Senhor pode pegar esse monte e lançar o mar no mar bem longe, em nome de Jesus. E em nome de Jesus, ó Pai, nós repreendemos todo o mal, toda a enfermidade, toda a investida maligna, todo o espírito familiar. Ó, em nome de Jesus, saia dessa vida, saia das casas, saia dessas famílias, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, eu creio que aquelas pessoas que estão orando com fé estão recebendo a bênção do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Renata, eu digo para você agora, em nome de Jesus, seja liberta e curada pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Todas as forças malignas, todos os espíritos familiares, saiam da vida da Renata e não voltem mais, pelo poder que há do nome do Senhor Jesus. Pai querido, eu peço a Ti, meu Pai, que o Senhor venha restaurar casamento, restaurar vidas, colocar o temor do Senhor em cada vida, em cada ser, em cada lar, que nós sejamos, ó Pai, obedientes a Ti, em nome do Senhor Jesus. Eu Te louvo e Te agradeço por tudo, ó Pai. Nos dê um domingo abençoado, nos guarde, ó Pai, venha ministrar nos nossos corações, cada um de nós, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.